Graça e paz. Eu sou o pastor José Henrique e aqui na Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Nova Aurora estamos estudando a revista Nossa Fé, da editora Cultura Cristã. Tema trimestral: escolher é preciso, mas e a vontade de Deus? Lição 8: Volte o coração a Deus. Salmo 37. Introdução. Por vezes, quando buscamos a vontade de Deus, estamos, de fato, buscando a nossa satisfação. Por isso, a lição de hoje lidará com o que vai no coração. Abordaremos o assunto na perspectiva de criarmos um coração voltado para Deus. O intuito é que desejemos, sonhemos e ansiemos pelas coisas do Senhor, de modo que a busca por nossa satisfação seja a busca pela satisfação do Senhor. A Bíblia não nega nossos desejos, mas nosso pecado. Não há uma guerra de Deus contra os nossos desejos, mas contra o nosso coração pecador, rebelado contra o Senhor, que busca o que ofende e desagrada a Deus. Um coração que deseja o que é santo, tem o Senhor ao seu lado, tem a promessa de que ficará satisfeito, e é essa a mensagem do salmista no texto da lição. Em vez de se deixar dominar pela inveja e pela ira diante da prosperidade dos ímpios, devíamos buscar ao Senhor e confiar em sua soberania. Tópico 1: Desejos piedosos. O início do Salmo 37 nos chama a atenção para sentimentos que podemos ter diante do que consideramos injusto. Indignação e inveja parecem muito distantes para terem sido colocadas em paralelo, mas segundo o salmista, nossa indignação ou ira está mais ligada ao fato de não conseguirmos os resultados que os ímpios alcançam. Perceba que Davi estava olhando para a nossa cobiça e não para o nosso senso de justiça. Em princípio, ele aponta para a bobagem de ter ira por não se ter o que tem os malfeitores, que é o fato de que logo irão definhar ou murcharão. Portanto, nossa ira pode ser fruto da inveja e da tolice de quem pensa que pode ir muito longe na injustiça. Desse ponto, no verso 3, ele busca orientar nossos desejos. Ao invés de alimentarmos a ira por causa da inveja, alimentemos a confiança pela prática da verdade. Isso é interessante, pois, em regra, pensamos que vamos mudar nossos desejos pelo simples conceito, mas Davi aponta para um exercício de piedade. Tal exercício só é possível se confiarmos no Senhor, crendo no que Ele nos revela e que é justo juiz. Diante disso, o Salmo nos conduz da inveja à confiança. Na confiança, nos agradamos do Senhor e Ele satisfará esse desejo. Isso significa que, se Deus nos agrada, Ele nos satisfará. Isso nos leva a ter a justiça exaltada, diferentemente da inveja e da ira pelo ímpio, que nos conduziria ao mesmo caminho dele. Essa é a conclusão de Davi. Isso
acabará mal. Versículo 8. Pedro trabalhou o mesmo tema em sua primeira carta. 1 Pedro 2, 1 a 10. Ele nos diz, diante do Evangelho, que temos de nos despojar de vários afetos, dentre eles a inveja. Esse despojar é seguido pelo desejo por bens espirituais. Porém, assim como no Salmo 37, Pedro descreve esse despojamento e o desenvolvimento pelos desejos devidos com ações e práticas piedosas. Tais práticas se definem em chegar-se a Jesus, oferecer sacrifícios. Essas ações de chegar-se e sacrificar são sacerdotais, denotando o caráter santo e exclusivo dos servos de Cristo, de modo que desejos devidos são desenvolvidos quando vivemos o propósito de Deus para o seu povo, proclamar as virtudes de Cristo. Tópico 2. Desejos bíblicos. Tendo visto que temos de buscar uma mudança de desejos, precisamos enfatizar a fonte deles. Desejos piedosos serão construídos a partir do tempo que se gasta em práticas devocionais. Na última lição, vimos sobre a necessidade de lermos a Bíblia. É justamente a partir dessa leitura que estabeleceremos o que devemos ansiar. Davi apontou o que deveria ir no coração de quem se agrada do Senhor. No coração tem ele a lei de seu Deus. Versículo 31. É a palavra de Deus que não só instrui, explica, mas que prepara e corrige, como já vimos. Isso significa que a construção de ações piedosas que nos fazem despojar dos afetos indevidos vem a partir do ensino bíblico. Um tanto óbvio, mas veja os desejos de seu coração. Quantos desses são fruto de sua vida devocional, de seu amor por Deus, trabalhados na sabedoria dada pelo Senhor? Precisamos olhar nossa vida de leitura bíblica como um relacionamento verdadeiro com Deus. Assim como um relacionamento com alguém pode se desenvolver e tornar-se mais prazeroso na medida que conhecemos melhor essa pessoa, o mesmo vale para termos nossos desejos moldados pela palavra. Em Provérbios 2, 1 a 5, vemos Salomão mostrando o caminho do temor a Deus. Este é construído no clamor pela inteligência e pelo entendimento. Estranhamente, temor é algo para ser buscado quando se fala do Senhor. É no temor a Ele que iremos ver que atender aos desejos moldados pela ira e pela inveja é um caminho de morte. Confira o Salmo 37, 1 e 2. É no temor que buscaremos entender o coração e como guardá-lo. Não estamos falando de legalismo, mas de um conhecimento que nos faz ver quem é o Senhor e entender que nele até o temor é um tesouro. Provérbios 2, 4. Portanto, porque a Escritura é a revelação divina,
É por ela que desenvolveremos desejos devidos. Temos que lutar contra as ofertas do mundo. A questão do Salmo 37 é justamente a de não deixar que os poderes, as ofertas e as circunstâncias deste mundo dirijam os nossos desejos. Esses devem considerar o que Deus revela de si e concentrarem-se nisso. Tópico 3. Desejos submissos. Portanto, o que fica claro do ponto anterior é que temos de submeter os nossos desejos. Já vimos que temos de submeter a nossa vontade, submetendo nossos desejos. Porém, a submissão da vontade deixará de ser uma luta. Buscar na Escritura o que devemos desejar é uma declaração de rendição completa. Não submeto apenas o que faço, mas o que me motiva. Davi entendeu que tudo está nas mãos do Senhor. Salmo 37, 25 a 26. Viu que o ideal é desistir de si, de seus próprios desejos e de uma vida voltada para a autossatisfação, pois é onde habitam a inveja, a ira e os caminhos maus que o afastam do Senhor de todas as coisas. Paulo direcionou os irmãos de Filipos a enxergarem a mesma verdade, porém, pela via da ansiedade. O apóstolo prisioneiro contemplava a mão de Deus no auxílio da igreja. Filipenses 4:10. Isso fazia ver que poderia todas as coisas no Senhor. Filipenses 4:13. Pois sempre recebia o sustento devido. Humildemente, o apóstolo instruiu seus leitores a terem alegria no Senhor, pois as circunstâncias só estavam trazendo motivos para a ansiedade. Diante disso, Paulo diz a seus irmãos que não busquem no mundo, mas no Senhor, aquilo que aplaque seus desejos. Alegrai-vos no Senhor. Fazer petições e súplicas para levar a Deus os anseios é um modo de submeter nossas expectativas e anseios, aguardando que o Senhor proveja a paz que excede todo entendimento. Pois não estando conectada com a circunstância, não pode ser compreendida pela sabedoria humana. Foi por isso que ele recomendou que se enchesse a mente do que é espiritual. É assim que submetemos nossos desejos, princípios, entendimentos e tudo mais que nos afeta e nos faz agir, ou mesmo paralisar pela ansiedade. Isso é algo que pode ir muito longe, que já não ansiamos mais pela vida, e sim pela glória de Deus, o que Paulo demonstrou em Filipenses 1. Diante de sua prisão, muitos procuraram piorar sua situação. Filipenses 1, 15 a 18. Paulo deixou claro que o importante não era sua condição ou a visão das pessoas sobre ele, mas que Cristo fosse pregado. Preso, com a guarda pretoriana ao seu redor, ele cuidou de ter moderação, ou seja, de não se deixar dominar pelo medo. 4:5. Ele se submeteu ao Senhor de tal modo que já não conseguia ver outra coisa
entre viver e morrer. Viver seria servir a Cristo, e morrer seria estar com Ele. Filipenses 1, 22 a 23. Assim, a submissão de nossos desejos iguala a viver e morrer na glória do Redentor. Tópico 4. Desejos e fé. A vida submissa é vida de fé. Viver pela fé é um dos temas mais repetidos nas Escrituras e menos compreendidos. Em regra, a pessoa pensa que viver pela fé é o mesmo que ter pensamento positivo e crer que tudo dará certo. Já vimos o fato de que o Senhor pode sim nos reservar maus momentos. Portanto, nem tudo dará certo. Desta feita, como podemos ter desejos que advenham da fé? Perceba que, até este ponto, desenvolvemos um contexto de vida que nos cerca de revelação do serviço e do amor pelo Senhor. Cada uma dessas coisas nos conduz ao entendimento de que viver pela fé é esperar, confiar, conformar-se e amar o Senhor. Quando Davi preveniu sobre os perigos da indignação e da inveja, ele estava nos alertando para uma vida segundo a carne. Sua resposta é uma descrição de uma vida pela fé. O aspecto básico colocado por ele é a confiança em Deus. Isso significa que confiamos na ação de Deus, na vontade de Deus, nos caminhos do Senhor, em seus princípios, em seus meios, em sua obra, em sua promessa. Poderíamos escrever muitas outras linhas. A vida pela fé é a compreensão de que sem Jesus nada podemos fazer. João 15, 5. Por isso, desistimos de nossos métodos carnais, fruto de desejos carnais, e repousamos no que vem do Senhor, agindo em conformidade com sua revelação. Esse entendimento nos conduz a crer mesmo quando Deus diz não. Lembremos de Paulo pedindo para que o Senhor tirasse o espinho de sua carne, segundo aos Coríntios 12, 1 a 10. O espinho estava lá para moldar o caráter do apóstolo, para que ele não fosse soberbo com o tanto que lhe fora revelado. Versículo 7. Pelo texto, é possível ver que isso lhe causava sofrimento, fraqueza. Versículo 8 e 9. Segundo Paulo, Deus lhe negou o pedido, mas o apóstolo não se afastou do Senhor ou achou que este não o amava. Pela fé, Paulo creu no poder do Senhor. O apóstolo entendeu que o remédio para sua soberba era a humilhação plena, de não ter nada de si mesmo e ter de viver da força do Senhor. Isso, no fim, era melhor do que estar bem. Na força do Senhor, sua obra crescia, abençoava e prosseguia. Deus o fez viver pela fé e não pelas circunstâncias, transformando os desejos de Paulo de algo voltado para a satisfação pessoal para algo que refletisse a glória do Senhor. Assim, é com desejos submetidos que desejamos pela fé.
É nesse modo que vemos alguém com tantas abdicações dizer a seus irmãos: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Filipenses 1:20. Tópico 5. Desejos e oração. Relacionamentos exigem comunicação. Tudo que vimos até aqui será apenas conteúdo inútil se não for acompanhado de uma vida de oração. Na conversa e no convívio, aprendemos um com os outros e nos moldamos para que o convívio seja bom. Claro que Deus não se molda a nós, mas a vida de oração é o meio para que nosso desejo se molde ao Senhor. Como vimos no ponto 3, submetemos nossos desejos ao Senhor, levando a Ele nossas lutas, ansiedades, e isso por meio da súplica, ou seja, oração. Nosso Senhor nos ensinou a orar de modo a colocar todas as coisas submetidas a Ele. Mateus 6, 5-15. Ao fazer isso, Jesus mostrou que a oração trabalha nossos desejos, o que pode ser visto de diversos modos. Primeiro, pela instrução de buscar a Deus em secreto, afastando o desejo de parecer bom e espiritual, como faziam aqueles que oravam em pé nas praças. Segundo, a oração ensinada aponta para o reconhecimento da posição do Pai e seu lugar em estabelecer sua vontade. Sua oração, portanto, deve trabalhar seus desejos e fazer morrer sua carnalidade. Terceiro, a oração pede a Deus pelas necessidades da vida: pão, perdão e livramento. Orar é submeter desejos carnais e buscar olhar a vida dentro das prioridades espirituais ensinadas por Deus. Sendo assim, o verdadeiro desejo de glorificar a Deus e fazer sua vontade nos conduz à oração. Esse ato será um exercício de fazer morrer os desejos indevidos e criar os desejos saudáveis. Eu saio do centro dos meus desejos e coloco Deus como foco e fonte de tudo o que preciso, conforme a sua vontade me prover. Conclusão: ter um coração voltado a Deus significa ter nossos desejos moldados e trabalhados nas práticas espirituais. Entendemos o que está errado e o caminho do que é certo a partir do que o Senhor coloca. Portanto, um coração voltado a Ele é um coração que busca nele o referencial e o meio para submeter seus desejos. Aplicação. Você tem feito o exercício de olhar os desejos por detrás de sua vontade? Consegue diferenciar qual pode ser chamado de bíblico e qual é carnal? De tudo o que pensou, como a Bíblia lida com cada um desses desejos? Concluímos a leitura do capítulo 8. Volte o coração a Deus. Texto básico, Salmo 37. Quero aproveitar esta oportunidade
para recomendar que você leia os meus livros. Você é o que você fala e você é o que você planeja. Que Deus te abençoe, um forte abraço, fique na paz e até a próxima, se Deus quiser.